A gente vai falar aqui sobre aquele assunto que revoltou, né, muita gente, uma injustiça. A Câmara de São Miguel do Oeste de Santa Catarina cassou, na madrugada do último sábado, o mandato da vereadora Maria Tereza Zanella Capra, vereadora do Partido dos Trabalhadores, que denunciou uma saudação nazista em ato antidemocrático. E é com ela que a gente vai falar nesse momento. Olá, Maria Tereza, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, querida. Bom dia a todos e todas que acompanham esse importante jornal, né? Nesta importantíssima rádio, esse meio de comunicação que todos nós curtimos bastante, né? E que hoje eu tenho o prazer de estar aqui. Prazer é o nosso, Maria Tereza. E eu gostaria que você relembrasse, né? A gente vai fazer um pequeno histórico aqui do que aconteceu no dia 2 de novembro, né, de 2022, o que aconteceu aí em Santa Catarina, depois da vitória do Lula, houve aí protestos, né? E justamente aquelas pessoas que estavam ali, né, não aceitando o resultado do segundo turno das eleições, essas pessoas bloquearam a rodovia, né, fizeram, inclusive, essa saudação nazista. Eu queria que você relembrasse esse fato aqui com mais detalhes, Maria Tereza, por favor. Bom, eu falo aqui de como as coisas aconteceram para mim, né? Porque Sim. eu tomei conhecimento desse fato através de uma imagem que essa imagem já tinha rodado, já tinha viralizado, né, na rede social, e tratava era um vídeo retratando pessoas com um braço estendido cantando o hino na frente do quartel, né, aqui em São Miguel do Oeste, no 14º RCMEC, pedindo, né, como o ato pedindo a intervenção militar. E quando eu vi aquele vídeo, né, com aquela cena de todas as pessoas com o braço estendido, a mim eu fiquei muito indignada, porque era a reprodução de um momento em que a gente viveu, né, no mundo, de pessoas saudando, né, naquela saudação nazista. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei muito indignada, porque na situação que estava, né? E aliás, eu quando recebi o vídeo, eu recebi já com essa observação, né? A pessoa dizendo, veja só, né? As pessoas cantando o hino e fazendo a saudação nazista. Esse fato, para mim, foi tão chocante que eu, sabendo, então, da viralização daquela gravação, enfim, daquele vídeo, que eles mesmos, quem estava lá no ato, havia distribuído, né, para a rede, postado na rede, enfim, eu acabei gravando um vídeo na minha rede social, Instagram, e ele permaneceu durante 1 hora, porque assim que eu postei o vídeo, aconteceram, né, vários xingamentos, né, ameaças até, foi horrível, e eu acabei tirando o vídeo do ar, né, porque de fato muito agressiva a reação, né, das pessoas. E o que eu acho que naquele momento foi uma tarde, né, do dia 2 de novembro, com tantas coisas acontecendo, que acabou que a gente ficou eu fiquei extremamente chocada. Mas naquele dia, vendo as pessoas pedindo intervenção militar na frente de um quartel, cantando o hino nacional, né, com o braço estendido, num momento em tivemos que vivenciar isso. A rodovia 163,
que corta a nossa cidade, né, que atravessa, e é uma BR muito importante, com uma exigência muito grande por parte do DENIT, né, quer dizer, tem uma regulação diferenciada, porque se trata de uma rodovia federal, e as pessoas descumprindo a ordem estavam lá, trancaram a rodovia, né? E eu disse no vídeo, né, nas barbas das autoridades, porque havia, naquele momento, autoridades militares, né, quer dizer, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, junto, né? Então, assim, para mim foi muito chocante. Eu acho que as pessoas são livres para se insurgirem contra o resultado de uma eleição, né? Enfim, ninguém é obrigado a gostar do resultado, fazer protestos, né? É algo que é possível, é até necessário para a democracia. As pessoas precisam, né, reagir quando quiserem. Agora, não praticando crimes, como aconteceu quando se pede a intervenção militar. Isso é um atentado às instituições democráticas, aliás, é um atentado ao Estado Democrático de Direito, né? E muito menos repetindo um gesto que, mesmo que as pessoas não queiram, né, não quisessem, e como eu acredito que muitas pessoas que estavam lá possam não ter querido fazer uma saudação nazista, né? Mas repetiram esse gesto nefasto que, aos olhos do mundo, né, eu digo, é uma imagem que não precisa legenda. Infelizmente, né, retrata um momento gravíssimo da nossa história, da humanidade, né, um crime. Enfim, né, eu não preciso falar aqui do Holocausto e o que foi o nazismo, né? E especialmente, aí foi o que no momento eu fiz a ligação, que eu fiquei muito preocupada, porque Santa Catarina, infelizmente, é o berço das células nazistas. Não tem como a gente dizer diferente, né? Porque, às vezes, aqui foi criado o partido nazista fora da Alemanha, o primeiro partido, lá na década de 30, né? E isso a gente sabe. E atualmente, né, nós temos inúmeras situações, inclusive com prisões, e aqui em São Miguel do Oeste, da mesma forma, né? Porque em abril, mais ou menos, né, aconteceu a prisão de algumas pessoas pela Polícia Civil, e junto a polícia encontrou objetos, né, com a suástica, objetos que uma apologia, né, ao nazismo, enfim, uma prática foi considerada também como uma célula neonazista. Então, é muito grave tudo isso. Eu me insurgi contra isso, né? Não apontei ninguém, nenhuma pessoa, não chamei de nazista, você, né? Maria, né, é nazista de jeito nenhum. A cidade, eu não disse São Miguel do Oeste é nazista, né? Agora, é o fato que aconteceu e que eu me insurgi, especialmente nesse contexto, e aí tem um contexto histórico, né, das últimas semanas, que redundou numa reação também mais forte nossa, né? Nós da esquerda em São Miguel do Oeste, porque nós vivenciamos aqui, especialmente depois do primeiro turno, né? A campanha já foi muito difícil, mas depois do primeiro turno nós tivemos situações gravíssimas aqui, tanto das listas de boicote para quem era petista, né? Financiador do comunismo. Eu estava numa lista dessas, né? De financiadores do comunismo. Eu estou declaradamente, obviamente, filiado ao PT, né? Mas tinha pessoas, comerciantes, que simplesmente haviam se manifestado que não votariam no Bolsonaro, por exemplo, foram incluídos na lista. Pessoas que se recusaram a colocar a bandeira verde e amarela, né, a bandeira do Brasil, aliás, na frente do seu estabelecimento, foram colocadas naquela lista. Então, um boicote, um atentado à sobrevivência das pessoas, né? E ainda a questão também do lockdown que tentaram fazer no dia 1º,
de novembro, né? Dos comerciantes Uhum. que quiseram fechar os estabelecimentos, empresários, e estavam colocando os trabalhadores no trevo da cidade para fazer o volume, né? Uhum. Naquele ato. E nós denunciamos isso para o Ministério Público do Trabalho, através das entidades sindicais. Então, no dia 2 foi o ápice assim, de toda uma situação, de uma prática, né, extremamente ilegal, né, e daria para dizer que aquelas práticas, né, de querer marcar as pessoas que não concordam, que não concordavam com a candidatura do Bolsonaro, tu colocar ali, ou mandar o petista colocar uma estrela, isso é uma prática nazista, né? É uma prática fascista. Então, não dá para a gente aceitar isso. Infelizmente, o resultado vocês estão acompanhando. Exato. E Maria Tereza, você falou que foi muito atacada nas redes sociais, né? A agressividade chegou até que ponto, inclusive para você ser incluída, né, no programa de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos. Eu queria saber se você ainda está, eu tive essa notícia, e essa agressividade, a que ponto chegou? Naquele mesmo dia 2, nas redes já começou, né, as pessoas já começaram a dizer que iam me pegar na rua, né, e que iam gastar o réu primário, né, comigo. Enfim, essas manifestações aí, tanto na rede social, no Instagram, por exemplo, do Facebook, né, quanto também nos grupos de bolsonaristas, né, que nós estávamos monitorando, né? Porque a partir do momento em que aquelas listas surgiram, nós tivemos acesso àqueles grupos e algumas pessoas entraram nos grupos e aí nós tivemos esse conhecimento de que lá era também um local de organização, tanto dos atos antidemocráticos, né, quanto das ações contra mim. Então, enfim, uma série de ameaças mesmo, né, à minha integridade física. Foi uma Exato. semana. Diga. Oi? Não, diga, te interrompi, desculpa. Foi uma semana? Então, no final de semana aí, teve o segundo turno, nós ganhamos as eleições, nós nos reunimos na frente do comitê e fizemos uma comemoração muito simples, assim, muito contida, né? Porque o clima não estava bom na cidade. E aí, na segunda-feira, eu acabei, junto com os meus filhos, nós acabamos sendo atacados por uma virose, né? E passei a semana inteira em casa. E na terça-feira, dia 2, aconteceu aquele fato, né? E na quarta-feira eu precisei ser atendida na unidade de pronto atendimento. E quando saí de casa, o meu carro estava na rua, ele estava riscado, né? Assim, com um desenho, com uma série de xingamentos e um bonequinho, né? Que retratava uma menina, assim, um bonequinho daqueles bem primários, assim, e um X, né? Então, uma eliminação, assim, eu me assustei muito, registrei aquilo, né? Fui até a unidade de pronto atendimento e depois fui na padaria e voltei para casa. E esse meu trajeto, ele foi relatado no grupo de WhatsApp. Então, as pessoas estavam me monitorando. E na quarta-feira à noite, né, então no dia 13 de novembro, os vereadores propuseram e já tinham informado no dia 2, nos grupos, que fariam uma moção de repúdio a mim e estavam conclamando as pessoas, os bolsonaristas, enfim, a estarem na sessão da Câmara. E lá foi uma sessão muito... Eu digo que parecia, né, que estavam atuando naquela sessão com base no livro do Maleus Maleficarum, né? Porque era uma inquisição, assim, sem a minha presença. E foi horrível, assim, tanto a fala dos vereadores quanto a reação da plateia, né? Com gritos, xingamentos, falando fora capra, lixo, né? E com a autorização da mesa diretora, do presidente da Câmara, né, que permitiu que a plateia se manifestasse
coisa que pelo regimento não é possível. Então foi uma coisa muito chocante, eu fiquei muito assustada. E na transmissão da Câmara, né, da sessão, teve um momento em que alguém falou que não bastava a cassação, que tinha que ter eliminação. E aí eu decidi naquele momento, então, que eu não ficaria em São Miguel do Oeste, né? Registrei ocorrência e no dia 6 de novembro, quando a gente se recuperou fisicamente, né? Nós fomos embora para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, onde eu tenho parentes, né? Familiares. Pegamos uma rota alternativa para a gente não precisar passar no trevo da cidade que eles estavam lá, né, acampados. E, enfim, foi onde eu fiquei 3 meses, praticamente, né? Saí de lá só no dia 31 para ir a Brasília, para conseguir, então, a inclusão no programa. E aí, de Brasília, fui a São Miguel do Oeste para participar da sessão. Essa foi a minha, vamos dizer assim, o relato da minha mobilidade aí nos últimos 90 dias, né? Foi muito difícil esse tempo que eu fiquei em Porto Alegre, porque eu tive, obviamente, né, problemas emocionais, assim, bastante, né, que me impediram, me paralisaram durante um bom tempo, enfim, né? Eu acho que só fiquei assim mais segura. A minha vida, posso dizer que a minha vida mudou, que eu consegui começar a pensar novamente, né? A ter, inclusive, consciência da ação que eu deveria continuar, né? A fazer, enfim, a minha própria existência, a partir do momento em que eu consegui ir a Brasília, então, conversar com o ministro Silvio, né, e ser aceita no programa, porque, de fato, eu acho que tem uma situação importante aqui, um fato importante, que a partir do dia 8 de janeiro, né, com aquela situação que houve, com aquela violência toda, as pessoas, as inúmeras pessoas para as quais eu havia relatado a minha situação, começaram a compreender, né, que aquilo que estava acontecendo conosco em São Miguel do Oeste, que aconteceu com a classe trabalhadora durante a campanha, né, com a população que queria também se manifestar politicamente, que não se coadunava com a prática dos apoiadores do Bolsonaro, né, que aquilo, o temor, né, não era brincadeira, não era mimimi, enfim, né, exagero, porque isso acontece também, né? Quando a gente sofre uma violência, há uma tendência, primeiro, da gente não ter a consciência, né? A gente acha que pode enfrentar, eu demorei muito tempo para compreender. E isso eu posso dizer que só foi possível, assim, eu ter a noção exata do tamanho da violência que eu estava sofrendo e da importância do fato que eu denunciei, né? Dessa minha postura, a partir do momento em que, em relação à prática nazi-fascista, vamos dizer assim, né? Eu tive a grande oportunidade de conversar com a nossa querida, saudosa, né? Adriana Dias. Adriana Dias. A Adriana conversou comigo, entrou em contato comigo quando eu estava em Porto Alegre e me situou, né? Assim, eu me lembro que ela disse, querida Maria Tereza, o que você fez, né? A sua insurgência, né? É muito importante e para que a gente não naturalize, né? Aquela situação. E o local onde você está, Santa Catarina, de fato, tem muitas ações, né? Tem muita coisa que acontece em Santa Catarina que as pessoas não têm ideia, né? Então, da gravidade do que é, o que hoje no Brasil, em Santa Catarina, nós estamos vivendo em relação ao neonazismo, enfim. Então, a partir daí, eu comecei, na transição também, eu participei de uma reunião sobre nos direitos humanos, né?
sobre o nazifascismo. Tive um encontro muito importante em Porto Alegre com o então vereador, né, Leonel Hadi, que hoje é deputado, que me acolheu em Porto Alegre, o Tarso Genro, a Maria do Rosário. Então foram pessoas que me acolheram, né, e com as quais eu pude dialogar e entender e organizar um pouco a minha vida também, né, até eu poder retornar. Nesse tempo eu fiquei afastada das funções da vereança. Infelizmente, a nossa assessoria também adoeceu, né, porque éramos 2 mulheres na Câmara, então eu e minha assessora, e ficamos depois, até hoje, né, sem assessoria, porque a Câmara de Vereadores também sequer se sensibilizou e fez o que deveria fazer para substituir, então, né, enquanto a assessoria está de licença médica. Exato. Então, é isso, né? Basicamente, E assim, um pouco. Uhum. Maria Tereza, você falou da Adriana Dias, né, da antropóloga que infelizmente faleceu recentemente, e nesse episódio, no dia seguinte desse episódio, né, dessa saudação nazista, ela esteve aqui no jornal Brasil Atual. Ela já estava muito debilitada, ela falou isso, inclusive, no ar, ao vivo. Olha, quando eu recebi esse convite, eu não tinha condições de falar fisicamente, mas eu preciso falar. Eu não sei de onde eu vou, que eu estou conseguindo forças para conceder essa entrevista. Ela chegou a falar isso. E ela falou que o que ela estudava, né, na academia, enfim, toda a pesquisa dela, infelizmente, ela viu na prática, né, com essa saudação nazista. Então ficou realmente evidente, ela ficou horrorizada, né, com o que tinha visto. Enfim, agora o que me espanta também, Maria Tereza, é o posicionamento do Ministério Público de Santa Catarina, não é? Eu queria até que você, enfim, comentasse, pelo menos as informações que eu tenho, é que o Ministério Público aí de Santa Catarina abriu investigação, mas o órgão entendeu que o sinal não se tratava de uma reprodução de saudação nazista. É isso? E eu queria saber, quando você ouviu que você tinha que ser eliminada, né, na Câmara, nessa sessão, na Câmara Municipal, qual a providência que foi tomada em relação a essa grave denúncia, enfim, esse crime, né? Falaram, não é isso? Que você tinha que ser eliminada. Então, eu queria que você falasse desses 2 pontos agora. Bom, só para a gente organizar aqui, né? Assim, aquela manifestação da eliminação, ela foi na rede social da Câmara, né? Ah, não. Durante a sessão, tá? Então, Sim. não foi proferida por ninguém, assim, nem os vereadores e nem quem estava lá, pelo menos eu não ouvi, né? Se alguém que Tá. estava lá na plateia chegou a falar isso. Mas essa foi uma fala nos Nas comentários redes sociais. nas redes sociais. Em relação à investigação do Ministério Público, o que aconteceu naquele dia é que tão logo o vídeo foi para aquele vídeo deles, né? Foi para a rede social, pessoas muito influentes na rede social, né, se posicionaram. Outras pessoas, quer dizer, o mundo todo, né? O Brasil mesmo teve uma reação imediata em relação àquela cena que estava passando e começaram a falar mesmo. O primeiro local onde passou o vídeo foi uma TV online que nós temos aqui no município, né? E no município de São Miguel do Oeste. Então, os comentários lá imediatamente pessoas se manifestando. O que esses caras estão fazendo, né? Estão fazendo saudação nazista, aquela coisa toda. E isso chegou a ponto da Embaixada da Alemanha, né? Da CONIB, que é, né, a entidade que congrega aí as organizações judaicas, né? E o próprio Museu do Holocausto também emitiu nota. Então, aquela cena que foi no município de 40 mil habitantes, pela rede social alcançou patamares, né, de divulgação, de conhecimento,
inimagináveis. E causando reação de autoridades, né? Como, por exemplo, a embaixada da Alemanha, né, se posiciona contra. Nesse caminho, né, que a notícia, vamos dizer que o fato aconteceu, houve alguém, não sei quem, instou o Ministério Público para tomar a providência. E, inclusive, eu conversei com a promotora a respeito disso, né? Inclusive antes de postar o vídeo, e a promotora me disse: nós já recebemos denúncia, vereadora, e estamos investigando. Isso, ok. O GAECO investigou e, em questão de 4 horas, chegou à conclusão de que não era uma saudação nazista. E aí, mesmo antes desse relatório ser confeccionado, ser publicado, a imprensa local já estava divulgando, não é saudação nazista, não é. E isso causou uma comoção maior ainda, né? Que o resultado da investigação ocorreu, o resultado foi depois que eu postei meu vídeo. E aí já causou também toda essa confusão na rede social, enfim. O Ministério Público local, ele não fechou a questão, né? O GAECO investigou e no Ministério Público dizia o seguinte: preliminarmente, quer dizer, por hora, ouvidas as partes envolvidas lá, ouvido quem estava no evento, disseram que estenderam o braço porque o locutor, né, quem estava coordenando lá a atividade, né, o ato, pediu para estender a mão e tal. Então, essa investigação seria encaminhada para a promotoria competente, que é Florianópolis, né, uma promotoria especial. O que de fato foi feito. Mas ninguém disse: bom, gente, preliminarmente, mas vai continuar as investigações. Não aconteceu isso. Aconteceu que não é saudação nazista. E aí causou a reação das pessoas que estavam lá e que se ofenderam com todas as pessoas que entenderam que aquele gesto era, né, uma saudação nazista. Posteriormente, o Ministério Público de Santa Catarina concluiu as investigações e entendeu que que as pessoas que estavam lá não fizeram uma saudação nazista. Eu digo que a intenção das pessoas, né, mesmo que a intenção não tivesse sido de passar boas energias, né, enfim, a justificativa que foi efetivamente dada pelos integrantes do movimento, né, isso não significa que quem tenha visto o gesto, não tenha entendido como uma saudação nazista, né? Porque é um gesto que comunicou muito, eu digo assim, comunicou muito mal, né? Ele é um gesto que não se faz em hipótese alguma, né? E muito menos, porque daí se analisa o contexto, muito menos na frente do quartel, cantando o hino nacional, né? E pedindo um golpe militar, uma intervenção militar, né? Não se conformando com o resultado das urnas. Então, você está descumprindo uma ordem judicial, atentando contra o Estado Democrático de Direito, porque no momento em que tu pede, né, e pede sério, porque tu está pedindo para o Exército ali, né, a intervenção, e estende o braço daquela maneira, né, foge ao campo da igreja, né, você não está numa igreja rezando, você não está numa formatura, né, e até eu fui resgatar, porque o presidente da Câmara, na época, o vereador Vanirto, ele disse na moção de repúdio que, ora, eu sou advogada, né? Então, portanto, quando eu fiz o juramento de advogado, ele disse assim que eu deveria ter feito o juramento com a perna, porque se eu não entendi que aquele gesto é um gesto que se faz nas formaturas também, né? E foi uma coisa muito agressiva, né? Muito ofensiva dizer que eu teria feito o juramento com a perna. Quer dizer, isso para nós, isso aliás tem um cunho extremamente machista, né? É uma fala extremamente machista e ofensiva.
E eu fui resgatar uma foto minha da posse dessa última legislatura, porque eu sou estou no terceiro mandato, né? Estava no terceiro mandato. Então, nesse último, eu fiz o juramento e a foto, assim, vou dizer assim, uma foto bem bonitinha, porque eu não juro a bandeira, eu não juro coisa nenhuma com o braço estendido. Eu tenho isso, né? Porque aquele braço estendido daquela forma, ele significa outra coisa. E o meu juramento, ele foi assim, né? Então, são conclusões, Para quem né? não Que... está vendo, para quem não está vendo, a gente está no rádio também, né, Maria Tereza? A gente já está encerrando aqui a entrevista. Não, para quem não sabe o gesto que você fez, ela levantou a mão assim, tá? Mostrou a palma da mão, apenas isso, né? Não com o braço estendido, mas apenas a palma da mão, tá? Então, para quem está no rádio. E Maria Tereza, deixa eu te falar uma coisa: o nosso próximo entrevistado, ele já está aqui, inclusive, ele teve participação, né, nesse ato de solidariedade que talvez você não conheça pessoalmente, que é o Marcelo Shoa, é advogado da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Não sei se você consegue. Ai, que coisa boa! Ele está aqui esperando o Rafael Garcia, vai entrevistá-lo, mas como eu soube dessa história, me desculpe, eu tive que adiantar o Shoa, tive que adiantar aqui a sua participação. E porque vocês acham que não se conheciam pessoalmente, não é isso? Foi uma coincidência Não. agora, né, o show? O show. Tá no ar já. De luta à distância. Então é óbvio, quando eu tomei notícia desse absurdo nos jornais, na época da desonestidade da Câmara Municipal, que ao invés de estar ao lado da sua companheira, se colocava imediatamente hostilizando, né? E o prefeito também, eu estava na transição dos direitos humanos, relatando violência política. Então, entrei em contato mesmo com a Maria Tereza para ver de que maneira a gente poderia não só se solidarizar, mas adiantar algum esforço. Quando eu soube que ela estava em Porto Alegre, tentei de fazer as pontes com as pessoas que conheço de lá, a Maria do Rosário, o próprio Rad. E, enfim, quando a história dela chegou em Brasília, já era de conhecimento do Brasil, mas também do Grupo de Direitos Humanos, porque na transição eu fui o relator de dois temas muito importantes, Maria Tereza: memória, verdade e justiça e violência política. Então, eu tive que começar a violência política explicando sobre um governo que já começou tendo que explicar por que o seu núcleo próximo era tão próximo à execução da vereadora Marielle, até o que tinha acontecido com você, né? E, claro, citando a Adriana Dias, porque o estudo da Adriana Dias mostra de forma muito inequívoca, você muito de forma muito generosa, disse que as pessoas, talvez nem todo mundo estivesse praticando gestos nazistas, mas o estudo da Adriana Dias mostra que há uma correlação muito, mas muito evidente entre o crescimento das células nazistas e, infelizmente, o estado de Santa Catarina. Ela cataloga mais de 600 e demonstra que tudo iniciou no Sul e Santa Catarina, em algum momento encontrou com o bolsonarismo. Inclusive, Marilu, esse estudo dela precisa ser publicado, porque ele não está em livro. Eu até sugeri já ao ministro Silvio Almeida que fosse publicado esse estudo da Adriana Dias, que eu estudei como dissertação de mestrado. Ele está à disposição dos bancos aí acadêmicos, mas não publicado ainda. Mas esse show é demais, né? Não, a gente muito emocionada, muito feliz, porque eu tive naquela loucura do dia 2, eu fiquei assim, eu não sabia, né, para que lado correr. E eis que alguém, né, chamado Marcelo Shoa me procurou, né, virtualmente, assim, e me deu, eu digo, mas é um anjo que eu tenho, viu, Marcelo? Porque eu consegui fazer contato com pessoas muito queridas, né, muito importantes também nesta área. E o próprio Marcelo já citou, né, a gente já falou do Leonel Hadi bom, a Maria do Rosário e o próprio Tarso.
porque em Porto Alegre, embora fosse, e é, né, a minha cidade natal, eu nasci em Canoas, mas a minha família saiu do interior do Rio Grande do Sul, meu pai e minha mãe, para firmar, estabelecer-se, né, em Porto Alegre, onde eu nasci, meu irmão nasceu, e depois os meus irmãos voltaram para lá para estudar, e hoje meu filho está lá, né? Então a gente é muito. A gente é de Porto Alegre, então estando lá, mas com essa conexão com o Marcelo, né, e com tanta gente querida que me fez, me ajudou, né, a sobreviver nesses dias. Eu quero dizer, Marcelo, muito, muito obrigada, e a gente continua, né, na, na, na nossa luta conjunta, e eu já prometi que nós vamos nos conhecer pessoalmente, né? Então, em sim, algum Maria momento, Tereza, você está se contando. Olha, eu vou te contar. Eu fiquei tão feliz em lhe ver com Mauro Menezes em Brasília que você não tem ideia. Eu vou agora mesmo para o tribunal aqui do trabalho encontrar com a equipe do Mauro. Nós somos parceiros, somos amigos. E assim você está cercada de pessoas que vão enfrentar essa disputa de forma na medida da régua que precisa ser enfrentada. Você pode ter certeza. Essa hostilização não foi a Maria Tereza Capra unicamente, foi a qualquer cidadão que pense na humanidade de forma mais fraterna. Por isso nós estamos aqui, né, Marilu? Nessa luta aí. Exatamente, nós estamos aqui. E parabéns olha, pela coragem, Maria Tereza. Obrigada. Manda um beijo lá para a equipe do Mauro, né? Que é o outro anjo, viu, Marilu? Que, nossa, foi. Eu tô muito bem acompanhada. Muito bem. Bom, e com esse acompanhamento de anjo aí, né, de anjos, a gente encerra aqui a nossa conversa, que foi uma coincidência. O Marcelo Uchoa está aqui, o Rafa já vai entrevistá-lo, mas a gente já com essa informação não podia deixar de fazer esse encontro, pelo menos virtual, entre vocês dois, viu? Gente, um super abraço. Muito obrigada, Maria Tereza Zanella Capra, vereadora do PT, que foi caçada na cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e obrigada, Marcelo Uchoa, que ele é da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, que vai ser entrevistado agora pelo Rafael Garcia. Desculpa, Rafa, um beijo para vocês, até mais. Beijo.